que se calar, evitar conflitos e guardar as coisas para ti virou a tua melhor opção? Hoje a gente vai entender qual é a origem dessa tua característica, o porquê que ela faz tanto sentido na tua história e em que momentos a gente já consegue ver as armaduras mentais da evitação começando a se desenvolver. Eu vou te convidar para pegar um chá, um café ou um chimarrão, se tu é aqui do sul também, porque para isso a gente vai fazer um passeio lá para o início da tua trajetória de vida, onde tudo começou. A gente vai seguir como se fosse um roteiro turístico, passando por pontos importantes dessas fases e que talvez tu já conheça, mas hoje te convidando a olhar para isso focando no desenvolvimento dessa característica e que talvez seja novidade para ti. Nossa primeira parada é na tua versão que saiu de fábrica, a mais original e mais jovem possível, ou seja, o teu temperamento. O temperamento, ele é a parte da nossa personalidade que já nasce com a gente antes mesmo de ter qualquer influência do ambiente, são características que já estão presentes nesse momento. Sabe aquela família que tem mais de um filho, com pouca diferença de idade, que passou por fases da família muito semelhantes, teve uma criação muito parecida e que na prática a gente vê comportamentos muito diferentes? É o temperamento que costuma explicar isso. Por exemplo, talvez tu foi uma criança mais introvertida, calma, que se sentia mais à vontade observando do que se expondo, optava por ambientes mais tranquilos e se sentia bem em não colocar tanto a sua opinião. Ou pode ter sido uma criança mais sociável, mas que já sentia as emoções com mais intensidade, como o medo e o nervosismo já presentes desde cedo, e enfrentar muitos deles era muito desconfortável. Ou até com ou sem essas outras características, pode ter sido uma criança que desde sempre teve uma empatia muito alta, ou seja, já se importava bastante com o bem-estar das outras pessoas desde cedo, sempre buscando ou ajudar ou agradar com mais facilidade. Agora pensa comigo nesses 3 traços de temperamento que eu falei agora há pouco, em como para cada uma dessas crianças só a possibilidade de ter um conflito seria interpretado e o desconforto que isso iria gerar. Cada uma delas, ou sendo mais introvertida, mais empática, ou sentindo mais nervosismo com mais intensidade, nesse momento começa a fazer muito sentido evitar e guardar as coisas para si como uma forma de lidar com esses desconfortos. E como isso pode ter aparecido na prática? Por exemplo, fingindo não ter se incomodado para não preocupar, cedendo e aceitando a vontade do outro para não dar atrito, saindo do ambiente, evitando contato quando tinha alguma briga, ou também quando acontecia algo ruim, não contando para não preocupar os outros. Já tinha parado para observar como que era essa tua versão? Chega a encontrar alguma dessas características presentes nessa tua fase de vida? Seguindo então, a nossa segunda parada nesse passeio, depois do temperamento, é no teu ambiente, ou seja, as pessoas com quem tu teve mais contato quando tu era bem novinho e que tiveram uma influência muito grande sobre a tua vida nessa fase. Aqui elas vão ter também um papel de modelo de comportamento a ser seguido. Podem ter sido pais, tios, avós, pessoas muito presentes e com quem tu tinha muito contato e que tinham um perfil muito parecido. Aquele adulto mais quietão, que não falava muito, ou que até podia ser mais comunicativo, mas quando tinha um problema acabava ficando em silêncio e não compartilhando com os outros. Pode ter tido posturas mais passivas diante de alguns desafios, ou quando tinha alguma conversa, elas eram muito mais sobre os acontecimentos externos do que sobre si e assuntos pessoais. Se acontecia alguma briga ou alguma discussão, esse adulto acabava cedendo, se anulando ou se retirando do ambiente para garantir a paz. Uma criança que cresce nesse ambiente e se identifica com esse adulto, numa fase onde ela está no auge do desenvolvimento da sua personalidade, ela já começa a absorver todas essas características e formas de lidar com as coisas, porque isso se torna um mundo conhecido e que faz sentido para ela. E agora eu também te pergunto, tu já reparou em como era o perfil das pessoas com quem tu convivia quando tu era bem novinho? Elas tinham alguma característica parecida com essas que eu comentei? A terceira parada desse passeio, então, depois do temperamento e do ambiente, e que explica o porquê que a gente usa muitas vezes a evitação de conflitos e o silêncio como estratégia e um jeito de funcionar, são situações aversivas de vida. Elas podem ter sido em maior ou menor grau
E normalmente, quanto mais cedo elas aconteceram ou com mais frequência, maior o impacto que elas costumam ter na nossa vida. Essa parte, em especial, ela é mais delicada e desconfortável. E eu realmente sinto muito se tu se identificar com algumas delas. Pode ser que tu se sentia ignorado ou criticado quando tu contava algo que era importante para ti, ou tu viveu em ambientes com muitas brigas, agressividade, instabilidade de uma forma geral, ou às vezes até aquela alternância entre uma fase de paz e tranquilidade e uma fase de conflitos, ou foi exposto e humilhado na frente de outras pessoas. Isso tudo vale não só para o ambiente familiar, mas inclusive em experiências na escola, muitas vezes. Ou tu compartilhou algo muito pessoal com alguém, essa pessoa não guardou segredo, isso foi horrível para ti. Assumiu responsabilidades grandes muito cedo, já sendo tratado como um mini adulto e não mais como criança, numa fase onde isso ainda era muito precoce. Às vezes, num oposto, também pode ter sido aquele ambiente em que não tinha muita conversa, muita troca afetiva, onde não tinham brigas e discussões, mas também não tinham momentos de troca, de conexão e de proximidade. Pode ter passado também por alguma perda ou um afastamento importante, sem suporte e ajuda, ou até vivências mais delicadas de bullying, exclusão, rejeição ou até abusos de diferentes formas. Tudo isso gera um impacto muito grande sobre a gente, e em especial sobre a nossa confiança nas outras pessoas e no comportamento que a gente vai ter em relação a elas. Situações como essas podem ter acontecido na infância, na adolescência ou até um pouco depois. E de forma consciente ou não, fica óbvio que tendo passado por tudo isso, é claro que tu vai preferir ficar mais na tua, silenciar, não compartilhar muitas coisas com os outros e fazer de tudo para que tu não tenha conflitos. Aqui também fica evidente que apesar disso às vezes trazer alguns problemas hoje em dia, foi justamente essas estratégias que te ajudaram a lidar com muitas coisas nessa fase de vida. Foi o melhor recurso que tu teve. Se abrir, falar, entrar em algum atrito, acaba tendo um significado emocional muito profundo para ti e que acaba se equivalendo ao risco de novamente ser machucado, invalidado, explorado, ou abrindo porta para um monte de sentimentos ruins e que tu não sabe ou tu não quer lidar nesse momento. Acaba ficando muito mais fácil e melhor deixar isso para lá. Eu acho importante também observar que às vezes quando a gente começa a pensar e olhar esses assuntos mais de perto, pode ser que tu até discorde racionalmente disso tudo, como se não foi para tanto ou não tenha impactado nesse nível, mesmo que faça sentido. Mas quando a gente olha especificamente para o desconforto que tu sente em relação a esses assuntos, é como se as sensações emocionais mostrassem o contrário. A gente já viu aqui no canal os ganhos que tu tem com essas características e o porquê que elas representam muito da tua forma de funcionar. E conectando tudo isso com o que a gente viu hoje, olha a profundidade do que isso significa na nossa vida. Tudo isso começou justamente numa fase onde quem a gente é, o que a gente pensa sobre o mundo, sobre a vida, sobre os relacionamentos e sobre nós mesmos estava começando a se desenvolver. Faz sentido tudo isso para ti? Eu já tinha parado para pensar nesses pontos específicos da tua história, em como eles se relacionam muito com questões que tu vive hoje? Vou aproveitar essa pausa também bem rapidinho para te convidar a se inscrever no canal, deixar o teu like ou deixar aqui embaixo qual a tua percepção sobre esses assuntos, se tu se sentir à vontade. E eu quero te dizer que a tua presença tem muito valor aqui para mim. E continuando, o meu desejo com esse vídeo é que cada vez mais tu vá se conhecendo cada vez melhor e a tua forma de funcionar. Mas não só isso, mas que fique cada vez mais claro os teus porquês. Que ao olhar para a tua história, algo que não é muito confortável muitas vezes da gente fazer, tu possa ter consideração pela criança, pelo adolescente, pelo jovem que tu já foi, e olhar para o quanto essa tua parte, ela realmente lidou da forma que ela podia com as coisas que ela viveu. E muitas vezes foi justamente isso que te ajudou a chegar aqui onde tu tá. Eu tenho muito respeito por esse teu lado. Muito obrigada pelo teu tempo aqui comigo. Eu realmente fico muito feliz com a tua presença e espero que esse vídeo tenha feito sentido para ti. A gente continua no próximo vídeo.